Meu nome é Ana Paula Aureliano e a nossa aula de hoje é sobre função quadrática. Eu vou compartilhar a minha tela. Bom, função quadrática é toda função que a gente pode escrever da forma ax² mais bx mais c, tá? Onde esses coeficientes aqui, a, b e c, tá? Eles pertencem ao conjunto aí dos números reais. E mais, o A, ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Porque se o A for igual a zero, some aqui o termo quadrático, então eu tenho uma função afim, tá? Outra informação importante a respeito do coeficiente A, é que se o meu A for positivo, a minha parábola, ela vai ter a concavidade voltada para cima. E se meu A for negativo, a gente vai verificar que ela vai ter a concavidade voltada para baixo, tá? Então, é bom aí a gente prestar atenção nesses coeficientes. Então, como eu falei para vocês, né? Quando a gente vai construir o gráfico, eu tenho aqui algumas possibilidades, tá? Primeiro, se o meu A for maior que zero, se o meu A for positivo, tá? A minha concavidade, ela vai estar voltada para cima, tá vendo? Então, esses três casos aqui em cima, a minha concavidade, ela tá voltada para cima. Isso acontece porque o meu A é positivo. E nos três casos aqui embaixo, olha só, a concavidade está voltada para baixo. Então, o A é um número aí negativo, tá? Então, é uma parábola, e aí ela pode estar com a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, dependendo aí do coeficiente A. Mais para frente a gente vai ver cada um desses casos aqui, para vocês entenderem, tá? Quando ela corta o eixo X, quando ela não corta, quando ela corta uma única vez. O que seriam os zeros, né, da função quadrática? São os valores de X para os quais a minha função é igual a zero. Então, eu tenho aqui x² menos x menos 30 igual a zero, e a gente vai usar aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Então, o A é 1, o B é menos 1, e o C é menos 30. Eu vou calcular primeiro o discriminante delta, tá? Que é B² menos 4 vezes A vezes C. Então, fica menos 1² menos 4 vezes 1 vezes menos 30. Então, o delta é 1, menos com menos dá mais 120. Então, nosso delta é 121, tá? Depois que a gente calculou o valor do delta, a gente vai calcular o valor do x, tá? Então, quem é o nosso x? Ele é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta, dividido por 2a. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 121, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2, tá? Então, eu tenho aí duas possibilidades para o nosso zero da função. O primeiro é 1, mais a raiz quadrada de 121, 11, dividido por 2, que dá 12 dividido por 2, que é 6. E a segunda possibilidade é 1 menos 11 dividido por 2, menos 10 dividido por 2, que é menos 5, tá? Então, as minhas raízes aí, os meus zeros da função, são os números 6 e menos 5. Quando a gente vai estudar o discriminante, o delta, então a gente tem algumas possibilidades, tá? Na hora que a gente calculou o delta, vocês viram que na função anterior o meu delta foi positivo. Então, se foi positivo, eu encontrei duas raízes, tá? Então, todas as vezes que o nosso delta for positivo, a função apresenta dois zeros, duas raízes, tá?
Ou seja, ela vai cortar o eixo X em dois pontos diferentes, tá? Nesse caso aqui, concavidade para cima, o A é positivo e aqui o A é negativo, tá? Nos dois casos, como eu tenho duas raízes, eu tenho aqui o nosso discriminante, o nosso delta aí, maior que zero, tá? Agora, e se o delta for igual a zero? O que isso significa? Que eu tenho dois zeros, né? Ou dois zeros iguais, duas raízes iguais, ou uma única raiz, tá? Então, a função apresenta um zero. Ou seja, né, tem um único valor para o qual essa função aqui, para a qual o y vai ser igual a zero, tá? Ela vai cortar uma vez só aqui no eixo x, tá? Então, aqui eu tenho f de x, então, para que valor a função é igual a zero? Tá? Essa função é igual a zero nesse ponto x1, tá? De novo, concavidade voltada para cima, o a é positivo, concavidade voltada para baixo, o a é negativo, tá? E se o nosso delta for menor que zero, então não apresenta zeros da função, não tem zeros, tá? Ou seja, ela não cruza o eixo x, tá? Aqui eu tenho concavidade voltada para cima, e aqui eu tenho a concavidade voltada para baixo, tá? Nos dois casos, pode ver, olha, ela não cruza o eixo x, tá? Então, isso acontece sempre que o nosso delta for um delta negativo. Outra informação importante a respeito da parábola é o nosso vértice, né? E esse nosso vértice, se a concavidade estiver voltada para cima, ele é um ponto de mínimo. Ou seja, né, esse y aqui, ó, esse yv, tá? É o menor valor que a minha função pode assumir. Então, ela é definida, né, a imagem dela é definida daqui para cima. Então, ele é um ponto de mínimo. Agora, se a minha concavidade estiver voltada para baixo, esse vértice aqui, ele é um ponto de máximo. O que significa isso para a gente? Tá? Que, no caso, a imagem da minha função, ela é definida, olha só, desse y para baixo, tá? Então, ele é um ponto de máximo, ele é o maior valor aí que o y pode assumir, tá? Então, o nosso aí, as coordenadas do vértice xv e yv, elas são dadas aí por essas duas relações, tá? O xv é menos b dividido por 2a, e o yv é menos delta dividido por 4a, tá? Então, a gente vai usar essas relações aqui para poder calcular as coordenadas do vértice. E também para fazer a construção do gráfico de uma função quadrática, né? Porque é uma parábola, então, dependendo dos valores que a gente considerar aqui na nossa tabela, pode ser que a gente não pegue a parábola inteira, então fica muito difícil para a gente poder fazer a construção. Então, isso daqui é uma dica, tá? Que eu uso. Você pode escolher qualquer valor para x e y, né? Igual, mas o que eu falei? Vai ter o inconveniente de você não montar a parábola perfeita, né? Então, você vai pegar só um trecho aí da parábola. Então, a dica que eu dou é calcular o xv e o yv e colocar esse valor do vértice, olha, aqui no meio, tá? Então, primeiro eu vou calcular o xv e o yv para essa função aqui. O a vale menos 1, o b mais 8 e o c menos 12, tá certo? E aí eu vou calcular já o delta, porque a gente vai usar, né? Então, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 64 menos 48. Então, aqui eu tenho que o meu delta vai ser igual a 16, tá? Agora, a gente vai calcular o xv, que é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes menos 1, menos 8 dividido por menos 2, que dá 4. Então, eu vou colocar 4 aqui no meio, tá? E o yv,
ele é menos delta dividido por 4A. Então, aqui vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes menos 1. Menos 16 dividido por menos 4 deu 4 também, tá, gente? Olha. Então, a gente chegou no valor 4,4. Tá? Por que é importante a gente achar a coordenada do vértice? Porque agora, quando eu for pegar valores, eu vou pegar 2 menores e 2 maiores. Então, eu posso pegar o 3 e o 2, e aqui eu posso pegar o 5 e o 6, tá? Porque aí eu vou conseguir ter os dois lados aí da parábola. Agora, é só substituir na função cada um desses valores. Então, primeiro eu vou substituir por 2. Então, como que vai ficar aqui? Nosso y vai ficar menos 2 ao quadrado mais 8 vezes 2 menos 12. Tá certo? Então, menos 4. Aí aqui vai ficar mais 16. E aqui vai ficar menos 12, né? Tá certo? Então, aqui vai ficar menos 16 mais 16, que dá 0. Quando eu substituir aqui por 3, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 8 vezes 3, menos 12. Então, menos 9 mais 24 menos 12. Então, aqui eu tenho, ó, 9 mais 12 vai ficar menos 21 mais 24, que dá 3. Quando eu substituir por 5, ó, y é igual a menos 5 ao quadrado, mais 8 vezes 5, menos 12, então aqui vai ficar menos 25, mais 40, menos 12, então fica 40 menos 37, que dá 3 também. Então, tá vendo como é que vai formando? E menos 6 ao quadrado, mais 8 vezes 6, menos 12. Então, vai ficar menos 36 mais 48, menos 12, ó. 48 menos 48, que é igual a 0, tá? E aí, agora eu vou marcar esses pontos aqui. Então, no eixo X, olha só, a gente usou 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente usou até o 6, né? E aqui, 0. 1, 2, 3. A gente usou até o ponto 4, tá? Então, primeiro a gente vai marcar aqui o 2, eu vou marcar com 0. Eu vou usar outra cor, tá? Para destacar bem. Então, o 2 eu vou marcar com 0. Depois, o 3 com 3. O 4 com 4. O 5 com 3. E o 6 com 0 também, tá? E aqui, como é uma parábola, a gente vai fazer sem a régua. Tomando cuidado aí para passar por todos os pontos. Tá certo? Opa, bem feinho, né? Tá? Tomando cuidado aí para a gente poder passar aí, por todos os pontos. Tá bom?